Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet, nós vamos ver como deixar o usuário selecionar as cores do fundo do formulário e a cor da fonte. Quando a gente sair, esses dados serão gravados num arquivo JSON. E quando a gente entrar novamente no sistema, ele vai resgatar, ele vai recuperar essas cores. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Eu abri o Visual Studio 2022, mas pode ser o 2019. Criar um projeto na linguagem Visual Basic, Windows, área de trabalho. Vou digitar aqui Forms. Isso vai reduzir a quantidade de opções. Aplicativo do Windows Forms, .NET e aplicativo do Windows Forms, .NET Framework. Esse aqui é mais antigo. Eu vou selecionar esse, mas pode selecionar o outro também. Próximo. Aqui é o nome do projeto. Se você selecionou o .NET Framework, aqui já tem o criar. Do contrário, próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você só vai ter o .NET 5. No meu caso, eu vou selecionar o .NET 6 ou NET 6, criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário, vou parar e já volto. Eu desenhei esse formulário. Ctrl Alt X para a caixa de ferramentas. Vai abrir aqui a caixa de ferramentas. Esses daqui são labels, então eu arrastei um label para cá. Pressionei o F4, vim na propriedade Text e digitei nome. Fiz a mesma coisa com esse, na propriedade Text, endereço. Aí arrastei um text box para cá. Não coloquei nome nem nada, só redimensionei. E outro text box aqui. Esse daqui foi um button, eu arrastei e desenhei. Com ele selecionado o F4, apenas troquei a propriedade Text, coloquei OK. Já esse daqui é outro botão, eu arrastei o botão para cá, redimensionei, pressionei o F4, BTN cor fundo é o nome dele, Flat Style eu coloquei Flat, aí eu desci aqui em Image, cliquei nos três pontinhos, abriu essa caixa, eu cliquei em recurso local, importar, fui numa pasta onde eu tenho ícones e selecionei o ícone aqui e cliquei no abrir. Aí cliquei aqui no OK. E na propriedade Text, eu deixei em branco. Aí eu copiei esse para esse, pressionei o F4, vim em propriedades, e troquei o nome dele para BTN cor frente. BTN cor frente. O restante deixei igual ao outro. Cliquei no formulário, ainda nas propriedades, pressiono F4. Se não estiver aparecendo, em Start Position, Center Screen. E em Text, eu coloquei cores VBNet, que é esse título aqui, da janela. Está feito o nosso formulário. Vai sempre salvando. Agora eu vou criar um método que troca a cor do fundo do formulário. Ctrl Alt X para o gerenciador de soluções, clique o botão direito do mouse, adicionar, classe, config form, Enter. Eu criei esse método aqui, chama setColor, é público, é share, significa que ele não precisa de um objeto dessa classe para ser usado. Ele vai receber um form, um formulário, instanciou uma caixa de diálogo de cor, aquela caixa que tem a paleta de cores. Aqui está configurando aquela caixa, não deixando que ela abra no modo full. Assim que a caixa abrir, o usuário vai selecionar uma cor. Pode selecionar ou não. Se ele selecionar, esse OK vai ser verdadeiro. Então, se for verdadeiro, é porque escolheu uma cor. Aí vai pegar
a propriedade backcolor desse formulário que foi passado e vai atribuir a essa propriedade a cor dessa caixa de cor, a cor que o usuário clicou. Vou voltar aqui no Form 1, pode ser por aqui, ó, Ctrl Alt L, 2 cliques no Form 1, é a mesma coisa. Cliquei aqui para selecionar, esse é o BTN cor fundo, vou dar 2 cliques nele. Então, quando der 2 cliques aqui, eu vou chamar o método configForm.setColor. Preciso passar o que aqui? Ó? Um formulário, não tem ponto e vírgula. Como que eu passo o formulário? Me. Me significa o objeto instanciado desta classe. Vamos ver se isso aqui funciona. Cliquei no executar, vou clicar aqui no botão e ele abriu a caixa de cores. É essa instrução aqui, na verdade é essa aqui. Aqui está só instanciando. Veja que ela não foi full. Então agora eu vou selecionar uma cor. Vou selecionar esse verde aqui, ó. Ok. Ele passou a ser a cor do fundo. É essa instrução aqui. Pegou a cor que eu selecionei na caixinha e atribuiu a propriedade backcolor do formulário que eu passei, que é esse aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse aqui, que vai trocar a cor da fonte, a cor das letras aqui. Vou parar a aplicação, aqui na classe configForm, eu vou fazer assim, ó, aqui embaixo, depois do endClass, vou colocar aqui um enum, public enum formColor, só tem 2 valores, o backcolor e o forColor. Isso significa que eu posso receber aqui, por exemplo, formColor. Então, o que vai ser passado aqui? Se isso daqui é um objeto desse tipo aqui, que é um enum, que é um formColor, ou vai vir backcolor ou forColor. Então aqui, ó, quando eu entrar aqui, eu vou ver se esse carinha aqui, ó, é um backcolor. Se ele for backcolor, é essa cor aí, cor do fundo. Do contrário, aqui vai ser a propriedade forColor. forColor. Vai pegar a cor e pôr em forColor. Falta um endIf aqui. If, else, endIf. If, endIf. Tá melhor assim, ó. Só que agora eu preciso passar esse parâmetro aqui lá no meu formulário. Ctrl Alt X, 2 cliques, vou aqui nesse que está pronto, ó, tá vermelho. Por quê? Porque aqui eu preciso passar o formColor. Esse daqui é a cor do fundo, né? Então é o backcolor. Aí vou copiar isso aqui. Voltei aqui no formulário, vou dar 2 cliques nesse aqui. Só que aqui é o forColor. Vou salvar, vou executar. Vou clicar nesse daqui, vou selecionar a mesma cor de antes. Agora vou clicar nesse outro, vou selecionar uma outra cor. Vou selecionar aqui, por exemplo, um laranja. Ok, e ele trocou aqui para laranja. Se eu clicar aqui, cor da fonte. Se eu clicar aqui, cor do fundo. Vou fechar aqui, ó. Voltei aqui no método setColor, na classe configForm, nessa classe aqui.
Vou mudar essa propriedade aqui para true. Nem precisa, basta tirar a linha. Mas é bom deixar aí para a gente lembrar. Eu executei, aí vou clicar aqui. Agora, ó, ele tem essa extensão aqui, ó, que é o full. Eu posso escolher a cor aqui com mais detalhes. Aí, ok. Então eu posso optar por deixar essa caixa de cor no modo full ou não. Aqui, ó, vai clareando quando vai para cima, para baixo vai escurecendo. Ok. Vou parar a aplicação e vou deixar aqui como fosse. Eu não vou mostrar aquela caixa expandida de cores. Mas se você observar quando eu executo, a cor que eu defini não é restaurada. Primeiro que eu nem salvei, então não tem de onde restaurar. Nós vamos fazer isso, vamos salvar. Eu vou optar por salvar num arquivo local, mas a melhor maneira seria no banco de dados para poder recuperar essa informação em qualquer lugar. E eu vou salvar no formato JSON. Vou aqui em Ferramentas, Gerenciador de pacote do Nugget, Gerenciador de pacote do Nugget. Para poder trabalhar com o JSON, eu vou instalar o pacote Newton.json. Esse daqui. Por James Newton, vou marcar aqui Projeto, cliquei aqui, vou clicar no Instalar. Ok. Eu vou aqui, ó, Ctrl Alt L no gerenciador de soluções, tenho aqui pacote. Então eu tenho aqui o pacote Newton Soft JSON, que é o que eu acabei de instalar. Vou fechar aqui. Voltando aqui para o código. Então aqui, ó, dentro do método setColor, eu vou chamar o método salvar config. Ele não existe. Vou criar ele aqui embaixo, dentro da classe config_form. Como eu vou precisar das informações do formulário, eu vou receber um formulário aqui. Então eu tenho que passar um formulário aqui onde eu chamei. Estou passando esse formulário que eu recebi no método setColor. Do que é que ele está reclamando aqui? Eu não tenho uma instância de um objeto para chamar esse método. Então eu vou fazer assim, eu vou transformar esse método em char. Então estou recebendo os dados aqui e eu vou precisar serializar e deserializar esses dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de uma classe para poder serializar e deserializar os dados. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou voltar aqui, ó, config_form, eu vou tirar isso daqui, eu vou deixar instanciar agora essa classe. Isso não muda nada nos métodos, porque o método é char. Então, eu tenho essas duas propriedades que eu vou usar para serializar e deserializar o JSON. Voltando aqui no método salvar config, eu vou pôr o código do salvar config. Então, ele começa aqui, termina aqui. Dependendo se você está no Visual Studio 2019 ou com o .NET Framework, você vai ter que colocar o mouse em cima, mostrar possíveis correções, e aqui selecionar o Newton.json, e aqui você tem que escolher o System I/O. Eu estou no 2022, não tem essa necessidade. Então, eu estou instanciando um objeto da classe config_form, que é a classe que eu acabei de colocar as propriedades lá em cima. É essa mesma classe que está o método. Na propriedade cor fonte,
eu estou atribuindo o forecolor do formulário. E na cor do fundo, o backcolor também do formulário, a propriedade. Aqui estou serializando esse objeto aqui em JSON. O que é o indented? O indented, ele vai colocar no formato indentado. Depois eu vou mostrar na prática o que é isso. Aqui, como eu vou mexer com o arquivo, eu vou salvar esses dados, que é a cor do fundo e a cor da frente, em cdados config.json. Então, essa pasta aqui, ó, dados, ela tem que existir. No meu caso, ela já existe aqui, ó. Vai gerar um arquivo aqui. Então, aqui está instanciando um objeto StreamWriter e vai pegar aqui o JSON serializado e vai salvar. Caso ele não consiga, vai dar a mensagem de erro. Veja que eu já tinha chamado esse método aqui dentro do outro método, que é o setColor. Eu vou executar, vou clicar aqui e selecionar a cor do fundo. Vou clicar OK e vou fechar a aplicação. Então, quando eu cliquei o OK, ele passou no setColor e o setColor chamou o salvar config, que é um método private. Ele não pode ser enxergado, não pode ser usado fora dessa classe config.forms. Aí vou aqui no Windows, ele gerou o arquivo config.json. Eu vou dar 2 cliques nele. Observa aqui, ó, que ele indentou. Ele fez cada um numa linha, dando um tab. Agora nós precisamos fazer o contrário. Nós só salvamos. Precisamos recuperar essas informações. Então, fechei o arquivo, voltei no código, no mesmo lugar que eu estava, e agora eu vou fazer o recuperar os dados. Então, vai ser aqui, ó, antes do endClass. Esse já vai ser público, porque eu vou usar em outros lugares. Também vai ser share. Então, é o método carregar config, ele é share, não vai precisar de um objeto para ser usado, vai receber um formulário. Vou colocar o código desse método aqui. Então, o método começa aqui em cima e termina aqui no EndSub. Então, ele vai fazer uma tentativa para ler esse arquivo. Pode ser que falhe, se falhar, vai dar a mensagem de erro aqui embaixo. Então, ele vai ler o conteúdo do arquivo e vai guardar a variável string.json. Que arquivo? Esse config.json aqui, que contém os dados das cores. Aí ele vai deserializar, porque aquilo é um JSON, e vai colocar num objeto config.form, que é esse config aqui. Vai deserializar essa string que leu do arquivo. Lá no arquivo tem a cor da fonte e tem a cor do fundo. Então, eu estou pegando cada um dos canais ARGB. Se você ainda não sabe o que é o RGB, eu vou deixar um vídeo na descrição para você assistir. E estou fazendo o quê? Estou atribuindo ao forecolor as cores que estavam no meu arquivo. Estou fazendo a mesma coisa para a cor do fundo. Veja que estou pegando a propriedade cor fundo do config, que veio lá do arquivo, de maneira deserializada. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na cor da fonte, só que não estou pegando o canal A. Por quê? Porque alguns objetos não têm transparência. O canal A é a transparência. Se ele é transparente ou ele é opaco. Então, alguns objetos não têm transparência. É o caso do backcolor do form, apenas do form. Se eu pegar, por exemplo, um label, o label tem transparência, ele vai cair aqui. E aí estou pegando a cor e atribuindo ao backcolor. Agora eu preciso chamar esse método em algum lugar. Ctrl Alt L vai mostrar o gerenciador de soluções aqui no Form 1. 2 cliques sobre o formulário. Aqui está no Load. Estou chamando o carregar config, que é o método que nós acabamos de fazer, está na classe config.form. Ele é share, por isso não precisa de um objeto. Está passando o formulário que eu estou aqui atualmente, que é o Form 1. Vou executar.
Vou trocar aqui a cor do fundo para amarelo e vou trocar a cor da fonte para marrom. Vou sair. Aqui no arquivo config.json, está marrom. E essa cor do fundo mudou os valores. Voltando aqui na aplicação, vou executar novamente e ele vai recuperar aquelas cores. O amarelo no fundo e o marrom na cor da fonte. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe o seu like que isso ajuda muito o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.